Oi, eu sou a Tati Ribeiro e eu ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como que conhecer os 5 sentidos vai te fazer chegar no produto certo. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você compra um equipamento novo, quando ele chega para você? Se você é uma pessoa prudente, você vai primeiro ler o manual, né? Ler o manual, vai checar 1000 vezes se aquele equipamento é 110, se é 220, vai checar 1000 vezes a tomada que você está ligando para ver se está ligando na tomada certa. Aí você vai atrás de descobrir se precisa fazer alguma programação inicial naquele equipamento, se precisa fazer algum teste, e só depois você vai começar a usar, não é verdade? E o que isso tem a ver com análise sensorial? Te conto. Você já sabe que a análise sensorial ela é a ciência relacionada com a avaliação dos atributos sensoriais de um produto pelos órgãos dos sentidos. Então, os nossos equipamentos, os nossos instrumentos de medida são os órgãos dos sentidos. E o que isso tem a ver com a história do equipamento? Se você conhecer bem o seu equipamento, se você ler o manual do seu equipamento antes de usar, você vai se sair muito melhor. Você sabe quais são os nossos 5 sentidos? Os nossos 5 sentidos, eles são a visão, o tato, a audição, o olfato e o paladar. Esses 5 sentidos, eles vão se dividir em 2 grupos, o dos sentidos físicos e o dos sentidos químicos. O que é isso? Os sentidos físicos, eles são aqueles que recebem estímulos físicos, como a radiação eletromagnética, as vibrações acústicas, a pressão, a energia térmica. É o caso da visão, do tato e da audição, que respondem a esse tipo de estímulo físico. Já os sentidos químicos são aqueles que respondem à interação do nosso organismo com as substâncias químicas, como é o caso do olfato e do paladar. Vamos falar agora de cada um dos sentidos, para você ter uma visão geral de como eles funcionam. Começando pela visão. A visão, ela é o sentido que permite que a gente avalie a aparência dos produtos. É a nossa primeira impressão, o nosso primeiro contato com os produtos. Pelos olhos a gente consegue perceber a cor, consegue perceber a forma, o tamanho, a profundidade, o contraste, a textura. E aí, olhando para o produto, a gente já começa a construir a nossa percepção sobre ele. Se você não quer que a aparência de um produto influencie na sua avaliação, você pode mascarar diferenças de cores usando luzes coloridas no ambiente. Então, quando você visita um laboratório de análise sensorial, cabines sensoriais, é muito comum que além da luz branca iluminando o ambiente, você tenha a possibilidade de colocar uma luz vermelha ou uma luz verde. Isso serve para você mascarar as diferenças de cor e não deixar que elas influenciem em alguma avaliação. Isso só em alguns casos. Na maioria dos casos, você vai usar realmente a luz branca, que você quer que o produto seja avaliado como um todo. Vamos falar agora do tato. Pelo tato, a gente consegue perceber texturas, consegue perceber formas, peso, temperatura. A forma como a gente percebe esses estímulos, ela divide o tato em 2 categorias. Tem as sensações somestésicas e as sensações sinestésicas. O que é isso? As sensações somestésicas, elas vão acontecer quando as nossas terminações nervosas livres, elas são diretamente estimuladas. Por essas terminações nervosas, a gente percebe o toque, o calor, o frio, a pressão, o formigamento. Experimenta, por exemplo, você colocar um cubo de gelo na palma da sua mão. Ou então, passar a mão em um tecido bem macio, ou passar a mão em uma lixa. Esse tipo de sensação são as sensações somestésicas. As sensações sinestésicas, elas são aquelas que dependem do movimento dos nossos músculos para serem percebidas. Como assim? Exemplos. Então, quanta força eu preciso fazer para conseguir espalhar um hidratante sobre a pele?
Ou quanta força eu preciso fazer para conseguir morder um pedaço de chocolate? Ou, em contraste a isso, para morder um pedaço de gelatina? Tudo isso é percebido pelo movimento dos nossos músculos, então são as sensações sinestésicas. De maneira geral, a gente tem uma sensibilidade maior para o tato nos lábios, na língua, na pele da face e também nas mãos. Agora vamos falar da audição. Em um primeiro momento, a gente não acha que a audição é tão importante assim na avaliação sensorial, mas ela é sim importante. Quer ver só? Imagina, por exemplo, você lavar o seu cabelo com um shampoo e na hora de enxaguar não ouvir ele cantar, sabe? As pessoas chamam de cantar. É aquele barulhinho quando você passa a mão no enxágue, do atrito da mão com o cabelo limpo. Tem muita gente que acredita que o cabelo só tá limpo quando ele canta. Então, aí é um exemplo de como a audição pode ser importante na avaliação de um produto. Ou então, imagina que você tem aquele pacote de batata chips. Se você abre aquele pacote e ele não faz aquele barulhinho característico, não faz muito sentido, né? Fica estranha essa batata chips. E aí você pega um pouco dessa batata chips, coloca na sua boca e quando você mastiga, você não ouve aquele crec, crec, crec. Tá vendo como a audição faz parte da percepção dos produtos? Ou então imagina domingão, almoço de família, você tá lá com aquele litrão de refrigerante, aí você vai, abre esse refrigerante e você não ouve aquele shhh. Todo mundo vai achar que tá sem gás, né? Então, a audição é sim super importante também quando a gente vai avaliar os produtos. E quando eu falo de audição, é importante saber que a gente percebe tanto aqueles sons externos que chegam no nosso ouvido, como também os sons internos. Quando a gente fala de alimentos, a gente também percebe os sons internos da nossa cavidade oral durante a mastigação dos produtos. Vamos agora falar de olfato. Eu quero saber de você. Você já sentiu algum cheiro de perfume, lembrou do crush na mesma hora? Ou então sentiu aquele cheirinho de café passando e lembrou dos cafés da tarde em família? Sabe por que que isso acontece? Isso acontece porque o olfato ele é processado no nosso cérebro na mesma região que controla as emoções e a memória. Então é muito fácil a gente ligar cheiros com lembranças. É por isso que a gente fala que o olfato ele tem tantas dimensões fisiológicas, que é o processo em si de como a gente percebe os cheiros, mas também dimensões psicológicas, porque um cheiro ele pode estar associado a uma lembrança, a uma memória que a gente tenha. Outro fato interessante sobre o olfato é que ele está sujeito a adaptação e fadiga. Sabe quando você chega em São Paulo e sente aquele cheirinho horroroso, maravilhoso, do Rio Tietê? Então, quando você chega é um choque, mas depois você já nem percebe mais esse cheiro, né? O que que é isso? Isso significa que você se adaptou àquele cheiro, então você não consegue percebê-lo mais. E a fadiga, ela é quando você cheira tantas coisas de uma vez que você já não consegue distinguir mais entre elas. A gente percebe o olfato por duas vias, a via ortonasal e a via retronasal. A via ortonasal é quando as moléculas voláteis elas vão entrar pelas nossas narinas. E a via retronasal é quando essas moléculas elas vão chegar à nossa cavidade nasal, mas por uma ligação que tem aqui entre a cavidade nasal e a nossa garganta. Exemplificando isso, né? Por que que isso é legal? Eu gosto muito de vinho. Os vinhos tintos, geralmente, a gente serve a 18, 16 graus, dependendo do tipo de vinho. Quando você coloca esse vinho na taça a essa temperatura e você avalia os aromas do vinho, você tem uma percepção. Porque como o olfato ele depende das moléculas voláteis, cada molécula tem aí sua temperatura para ser liberada. Então, na taça você tem uma percepção. Quando a gente coloca esse vinho na boca, a nossa cavidade oral ela é mais quente, né? Fica aí por volta dos 36, 37 graus. E isso faz com que outras moléculas sejam liberadas.
e isso deixa a experiência do vinho muito mais rica. O nosso olfato, ele funciona no esquema chave e fechadura. Então, cada molécula, ela vai ser recebida por um receptor diferente. E falando de olfato, né, eu acho que a gente não tem como não falar de um sintoma da Covid, que é a perda de olfato. Esse quadro de perda de olfato é chamado de anosmia. Vamos falar agora de paladar. E falando de paladar, eu não tenho como deixar de te fazer uma pergunta. Você conhece o mapa da língua? É aquele desenho que muita gente já viu, sabe? Que diz que nossa língua, ela sente mais o gosto doce na frente, o amargo atrás, o ácido e o salgado nas laterais, o umami no meio, sabe? Geralmente a gente aprende na escola sobre esse mapa, muita gente conhece. Se você conhece, pode esquecer o mapa da língua. Hoje a gente já sabe que os nossos receptores de gosto, eles ficam espalhados pela língua toda e não tem essa distribuição como se acreditava, eles ficam bem espalhados. E aliás, a maioria dos nossos receptores de gosto fica na língua, mas a gente também tem em uma quantidade reduzida no céu da boca, né, no palato, nas bochechas e também no esôfago. Pelo paladar, a gente percebe os 5 gostos básicos. Quais são os 5 gostos básicos? O doce, o amargo, o ácido, o salgado e o umami. O umami, ele é o mais recente dessa lista e ele foi incluído porque foram encontrados na língua receptores específicos para esse gosto. Quer conhecer um pouquinho mais sobre os gostos básicos? É fácil, vamos lá, ó. Gosto doce. Pega um pouquinho de açúcar e coloca sobre sua língua. Você vai conseguir perceber o que é gosto doce. Salgado, um pouquinho de sal. O ácido, um pouquinho de limão ou um pouco de vinagre. O amargo, algum remédio em gotas, ou então um café bem torrado sem açúcar, são representantes do gosto amargo. Muita gente confunde, inclusive, o amargo e o ácido, é importante fazer essa distinção. E o umami é aquele gosto de glutamato monossódico. Você já percebeu que a maioria das pessoas gosta mais de coisas doces, salgadas, umami, e rejeita os alimentos amargos e ácidos? Dá para ver isso bem principalmente nas crianças em introdução alimentar, né? Porque depois que a gente conhece a cerveja e o café, a gente passa a gostar de um amarguinho. Esse fato de gostar mais das coisas doces, salgadas e umami, ele está ligado com a evolução da nossa espécie. Ele é instintivo, ele é um mecanismo de sobrevivência. Então, enquanto os alimentos com gosto doce, salgado e umami, eles são associados com nutrientes importantes para a manutenção do nosso organismo, como os açúcares que dão energia, o sódio e outros minerais, os aminoácidos, o amargo e o ácido, eles são associados com substâncias que podem ser venenosas ou então indicar alguma deterioração por fermentação. Então, é um mecanismo de sobrevivência que a gente rejeite algumas coisas de gosto amargo e de gosto ácido. Eu não sei se você notou, mas até agora eu só falei de gosto. E o sabor? Ao contrário do que muita gente pensa, gosto e sabor não são sinônimos. Gosto são os gostos básicos, são os 5 gostos que a gente conversou até aqui. Sabe quando você está resfriado, está com o seu nariz entupido? O que você sente quando você come algo nessa situação é o gosto. Nessa situação, quando você come, você às vezes nem consegue reconhecer direito o que você está comendo, né? Porque te falta a informação do olfato, não é verdade? Então, o sabor, ele é formado pelos gostos básicos, mais o aroma e mais as sensações trigeminais. O que é sensação trigeminal, né? Sensação trigeminal é temperatura, a pungência, como por exemplo aquela sensação quando a gente consome mostarda, ou a picância, que é aquela sensação de quando a gente consome pimenta, a refrescância. E são esses 3 componentes, gostos básicos, aroma e sensações trigeminais, que formam o sabor
e que de fato nos fazem reconhecer e diferenciar os alimentos. Se você ficou com alguma dúvida ou se quiser saber mais sobre algum assunto, me conta nos comentários. E quinta-feira tem mais um episódio da série Desvendando Métodos e Objetivos, onde eu vou falar sobre os métodos descritivos. Até lá!